em Mateus 25:14. O texto diz assim: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha 1 talento cavou num buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence ao senhor. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tomem dele o talento e deem ao que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém pela palavra do Senhor? Não terminou meio ruim, né? Mas eu quero dizer para você que tudo é uma questão de você ter uma ótica e um ponto de vista. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós devemos entender que Jesus está querendo aqui ensinar para os discípulos a importância da gente multiplicar, fazer frutificar aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Eu não sei se você já parou para pensar, mas tudo que Deus nos dá é para ser multiplicado, não é assim? Não é? Um casal decide se casar para ter filhos e aquela família ser aumentada. Você nasce de novo, tem uma experiência com o Senhor Jesus e já há uma missão: gere novos discípulos, gere novos filhos. Então tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para multiplicar. A Bíblia diz que Deus fez todas as coisas segundo a sua espécie e que era para multiplicar, era para frutificar segundo a sua espécie. Deus, ele não fez nada para ficar estático, paralisado. Tudo que ele fez foi para se multiplicar. Isso vale para toda a criação. Então, quando você olha para esse texto, você precisa olhar para ele, entender que Deus está falando dessa responsabilidade, mas mais do que isso, desse entendimento, dessa compreensão que Deus colocou nas nossas mãos, tudo para ser multiplicado. E se a gente agir conforme ele estabeleceu, tudo será multiplicado de forma natural. Você não precisa ficar preocupado, né, com as árvores no meio da floresta, delas morrerem e não germinarem novas árvores. É um processo natural, uma vai morrendo, a outra vai nascendo, porque Deus, ele fez tudo de forma natural, lógica, para ser multiplicado. Mas o verso 18, deixa projetado aí para mim, por gentileza. O verso 18 diz que esse homem que recebeu 1 talento, ele cavou num buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Só que existem 2 outros que recebeu, um recebeu 5, o outro recebeu 2 talentos, ambos multiplicaram. Mas o que justamente tinha menos, que mais precisava multiplicar, não multiplicou. Só que quando eles chegam com os 10 talentos e com os 4 talentos já multiplicados, o Senhor, que representa Deus, diz: olha, muito bom, servo bom e fiel. Você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe o que isso significa? Que sempre para nós, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, ele vai nos parecer pouco.
Já percebeu que a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem? A gente nunca está satisfeito, a gente olha para aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a gente olha, não é o suficiente, não tem o suficiente, porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos já não vem pronto, não significa que está errado. Então quando Ele diz, olha, eu coloquei pouco nas suas mãos, na verdade não é que é pouco, é que na nossa ótica é pouco, mas para Deus Ele faz crescer a semente, Ele sempre coloca nas nossas mãos semente, tudo que Ele nos dá é uma semente, que quando nós plantamos, colocamos ela no lugar certo, ela cresce e multiplica. Então eu gostaria de falar com você hoje sobre alguns obstáculos espirituais à prosperidade, porque quando nós falamos, de prosperidade, muitas vezes as pessoas entendem de forma errada. Você sabe por quê? Porque eu falo que o meu coração, ele ficou fechado com essa palavra por muito tempo, é que nem encontro com Deus. Eu por muito tempo, se eu ouvisse a palavra encontro com Deus, eu entrava em pânico, porque eu tive uma experiência horrível, ruim com o encontro com Deus, porque houve ali vários abusos, várias situações, que foi horrível passar por um encontro. E então todas as vezes que alguém falava encontro com Deus, meu coração fechava. Isso vale também para a profecia. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar as profecias. A Bíblia fala que nós devemos olhar para as profecias e não desprezá-las. Mas por que muitas vezes, muitas pessoas fecham o coração, rejeitam, não querem nem saber disso mais? Porque de alguma forma houve abusos, houve exageros. E quando há esses exageros, nós fechamos o nosso coração. Eu quero dizer para você que da mesma forma é financeiro. Às vezes pelos abusos, às vezes pelos escândalos, quando envolve dinheiro, igreja, na sua ótica é uma coisa que é inconcebível. Mas eu quero dizer para você que eu fui liberto disso. Eu entendi, que a gente não pode fechar o coração para aquilo que a gente teve uma experiência ruim. Porque por mais que eu tive uma experiência ruim, eu preciso entender que eu não posso conduzir a minha vida, eu não posso viver a minha vida baseado nas minhas experiências. Se eu tivesse, até hoje, baseado a minha vida nas minhas experiências, eu não acreditava mais em profecia, eu não faria mais encontro com Deus, eu não faria célula, e muito menos eu estaria aqui falando de questão financeira, de provisão. Então é muito importante você entender que o conceito de prosperidade, à luz da palavra de Deus, ele precisa ser reinterpretado. Talvez tudo que você ouviu sobre prosperidade agora, tem a ver com a teologia da prosperidade, com a teologia da riqueza, que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de prosperidade, mas é importante a gente olhar ela de forma correta. Então quando você ouvir essa palavra, dinheiro, financeiro, prosperidade, provisão, recursos, não feche o coração. Não importa qual foi a sua experiência ruim, é importante você entender que Deus é um Deus desejoso em nos abençoar. E quando nós fechamos o coração para ouvir dessas coisas, nós deixamos de receber e nós deixamos de ser abençoados. Amém? Então quando nós falamos de prosperidade, o que é prosperidade segundo Deus? A prosperidade segundo Deus é você ter o suficiente para você cumprir o seu propósito. Por exemplo, nós temos um projeto aqui, nós vamos construir uma igreja, para 900 pessoas, nós vamos construir um colégio confessional, nós temos muitos projetos, muitos sonhos para a nossa cidade. Só que para construir isso, nós precisamos do quê? De recursos, não é verdade? Se nós não tivermos dinheiro, não tivermos recursos, nós nunca vamos construir isso. Porque não basta eu ter projeto, eu preciso ter recursos. Agora, o que eu preciso entender? Ser alguém próspero é alguém que tem recursos suficientes para cumprir o propósito de Deus. Você está vendo agora nesse caos que está lá no Rio Grande do Sul, as pessoas que têm muitos recursos são os que mais estão abençoando. Você não queria ser um bilionário agora? Para chegar lá e poder falar, está aqui, 200 milhões de reais para ajudar a reconstruir o Estado. Todos nós desejávamos, ou desejamos, pelo menos eu desejo. Eu queria poder ter esse recurso, ou que nem, por exemplo, eu vi a Igreja Batista Lagoinha, vi hoje de manhã, a Igreja Batista Lagoinha ofertou R$1 milhão na reconstrução do Rio Grande do Sul. Então é muito importante a gente entender que ter recursos nas mãos de pessoas certas, de pessoas honestas, é uma bênção. Então você precisa desejar ter nas suas mãos muitos recursos, não simplesmente para você ter para você, não simplesmente para você esbanjar por seu bel prazer, mas para você entender que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Amém? Então aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, precisa de recursos para ser realizado. Então, talvez a gente, por não entender isso, a gente não olha a questão espiritual ou a questão financeira como espiritual, e nem a questão espiritual envolvida com o financeiro.
Então é importante você dizer que todos os seus sonhos, seja ele para a sua família, seja ele ministeriais, não importa qual seja o seu sonho, os seus projetos, talvez a sua profissão, aquilo que Deus colocou no teu coração, precisa de recurso para ser realizado. Então uma pessoa próspera é alguém que tem recurso para realizar os seus sonhos, realizar os projetos, aquilo que queima no coração. Então, se você não prosperar, você não consegue cumprir o propósito de Deus. Se nós, como igreja, como cristãos, como homens de Deus, como mulheres de Deus, não prosperarmos, a gente não consegue. Você pode perceber, o que te limita a viver os teus sonhos, os seus projetos, aquilo que queima no teu coração, é a limitação financeira. Então entenda que o inimigo, ele coloca diante de nós, presta atenção nisso, o inimigo sabendo disso, que a questão financeira, a prosperidade, ela é importante para você cumprir o propósito de Deus, o inimigo, ele vai colocar diante de você obstáculos, para que você não seja abençoado nessa área, para que você não progrida, para que você não avance, para que você esteja sempre vivendo debaixo de escassez. Então é importante a gente identificar esses obstáculos que o inimigo colocou, para que a gente não prospere, remova-os, e assim possa receber de Deus o que Ele tem para nós, e assim a gente consiga colocar em prática aquilo que queima no nosso coração. Eu converso com os irmãos e eu vejo os irmãos com muitos sonhos, muitos projetos. Eu tenho vontade de construir uma escola, eu tenho vontade de construir um hospital, eu quero fazer uma clínica, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. E você precisa de fato desejar, sonhar e entender que Deus, diante de tudo isso, Ele vai fazer com que recursos cheguem até você, amém? Tem uma pessoa próspera, alguém que fala, não, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto e eu tenho recurso para isso. Agora entenda o seguinte, todo sonho, todo projeto, todo propósito que queimar assim no teu coração, se ele é de Deus, presta atenção nisso, se ele é de Deus, você nunca vai ter recurso suficiente. Você vai olhar para você e vai dizer o seguinte, não tem esse recurso. Você sabe por que Deus faz isso? Porque tudo que Deus coloca nas nossas mãos, como eu disse, ela é uma semente. Porque isso vai fazer com que a gente recorra até Ele e diga, Senhor, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, mas eu não tenho recursos suficientes. Aí o que vai acontecer? Você vai ver o trabalhar de Deus, você vai ver o milagre de Deus te abençoando, te prosperando, multiplicando. Você vai chegar lá no final e vai dizer, verdadeiramente, foi Deus que fez isso na minha vida. Porque você viu que quando você começou, aquilo era impossível. Então todo projeto de Deus, ele começa impossível. Se você tem um sonho, tem um projeto que ele é possível, você olha e fala, não tem recurso aqui, é só eu querer fazer. Te garanto, não é o projeto de Deus, mas o projeto de Deus vai fazer com que você olhe, você pense, não tem o suficiente, mas eu sei que isso nasceu do coração de Deus, e Deus vai me dar recurso, eu vou orar, Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos, e eu vou conseguir colocar isso em prática, amém? Então eu queria falar aqui, baseado nesse personagem que enterrou o seu talento, ele recebeu um único talento e ele enterrou, e isso impediu ele de prosperar. Então, algumas atitudes dele aqui que nós vamos perceber, fez com que ele não prosperasse, e assim até o que tinha nas mãos dele, foi tirado. E o inimigo, como eu disse, ele coloca situações, que nos impede de prosperar, para que, de uma forma maior, o propósito de Deus não seja cumprido, não seja alcançado. Agora, pastor, não tem nenhum sonho, nenhum propósito, olhe por isso. É importante que algo queime no teu coração, algo grandioso, que você queira fazer, para abençoar vidas, abençoar pessoas, queime no teu coração, porque quando isso queimar no teu coração, você vai orar, Deus vai colocar nas suas mãos recursos, e você vai ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então quando nós falamos esse conceito de prosperidade, nós estamos falando disso, olha, é eu tendo recursos, para viver todo o propósito, tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Talvez você foi chamado para ser um médico, mas você fala, pastor, eu não tenho recurso para pagar um curso de medicina. Mas se é o propósito que Deus colocou nas suas mãos, você vai orar, Deus vai prover, e você vai ser um médico usado nas mãos de Deus. Você vai cumprir o seu propósito, Deus vai te dar recurso. Então é muito importante que a gente olhe para Deus e entenda que cada um de nós fomos chamados para cumprir um papel, talvez um advogado, uma advogada, um médico, uma médica, talvez um pedreiro, um carpinteiro, talvez alguém que vai gerir uma empresa, alguém que vai produzir talvez algum material, não importa, mas é importante que aquilo que queime no teu coração, seja de fato vivido, colocado em prática. Já percebeu que tudo que falta, entre o que você sonha e a realização é dinheiro? Então o inimigo, sabendo disso, ele vai trabalhar, criar situações para que você nunca prospere, tudo aquilo que você sonhou não passe de uma fantasia, não passe de uma ilação, mas você está aqui nessa noite, para ouvir essa palavra e sair daqui com o teu coração cheio de fé, e entender que aquilo que você sonha, que aquilo que você projeta, Deus coloca nas suas mãos.
recursos não é problema para Deus. Falta de recursos não é problema para Deus. Dinheiro não é problema para Deus. Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora a gente precisa remover esses obstáculos que nos impedem de prosperar. O primeiro é o egoísmo. O egoísmo é o principal obstáculo à nossa prosperidade. Se você perguntar para mim, pastor, por que o Brasil é um país pobre, atrasado? Porque essa é a verdade a nosso respeito. Nós somos um país pobre, não que a gente não tenha riqueza, mas a população é pobre, a renda é muito baixa, porque nós somos, de forma geral, um povo egoísta. Quando a gente vai votar, a gente só pensa na gente. Deixa eu ver se esse fulano vai beneficiar a minha classe, não é assim? Os professores pensam no deles, o advogado no deles, e assim vai, e cada um pensa. Aí o que acontece? Todo mundo se ferra junto, ninguém ganha. Agora, se a gente tivesse uma mentalidade de pensar coletivo, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, nós estaríamos num outro patamar. Então eu quero dizer para você que o egoísmo, ele nos impede muito de avançar, de prosperar, porque tudo que eu penso é em mim, tudo que eu olho é em mim, e Deus, ele nunca nos abençoa, coloca algo nas nossas mãos para ser exclusivamente meu. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para o nosso desfrute, mas é também para o nosso compartilhar, é para o nosso abençoar. No verso 18 diz que ele enterrou, escondeu aquele dinheiro do seu senhor. Sabe o que significa? Que ele pensou só nele. Ele disse, eu vou ficar trabalhando nada, ele me devolveu isso aqui, eu vou guardar esse dinheiro, quando eu chegar eu entrego, eu vou fazer isso para o meu patrão, nada, deve ter muito recurso aí, eu não preciso disso, né? Talvez até falou uns palavrões. Eu não tenho nada, esse miserável tem tanto aí, ainda vou sair para multiplicar nada, vou só guardar aqui, quando eu chegar eu devolvo. Mas é alguém que pensou só em si. Certa feita, uma irmã fez uma pergunta para o pastor estava ministrando e ensinando sobre finanças, como eu estou aqui, e a irmã disse para ele, pastor, eu não gosto desse negócio, quando fala de dinheiro na igreja, de prosperidade, eu acho que isso incentiva as pessoas a acumularem riqueza, a buscarem bens materiais, e não acho que isso é uma coisa boa, porque eu já tenho o suficiente para mim e para os meus filhos, e eu não preciso disso. Aí o pastor perguntou para ela o seguinte, falou, ok, você tem para você e para os seus filhos, mas você tem recursos para abençoar os filhos e as famílias, talvez que estão no Nordeste, passando fome? Você tem condição de abençoar alguém que passou por uma calamidade e está precisando de recurso? Porque você só é uma pessoa próspera se você tem para você, para a sua família, mas você tem recursos para abençoar quem necessita também. Quando alguém chega diante de você e precisa, você tem recursos para abençoá-lo. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não quero prosperar porque eu falo, eu já estou bem, né? Não, pastor, eu tenho o suficiente, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha família, eu já tenho uma aposentadoria boa, eu já tenho um recurso bom, eu já tenho uma renda boa, eu não quero saber disso mais não, vai dar dor de cabeça para mim, mas eu quero dizer para você, que você tem que ter esse anseio, esse desejo de crescer e de prosperar, não é para você simplesmente acumular. A Bíblia nunca nos encorajou a acumular riquezas, mas a Bíblia nos ensinou a prosperar, porque aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, é uma oportunidade, que nós temos de abençoar quem precisa. Não é assim? Quando a gente passa por uma situação difícil, Deus, ele vai usar pessoas para nos abençoar, e vai por mim, tem muitas pessoas aí precisando, não é? Quando eu disse, um exemplo que nós temos é essa catástrofe agora. Como que a gente poderia, se a gente tivesse mais recursos, como que a gente seria um canal de bênção? Então eu quero dizer para você que nós temos que ter o nosso olhar além simplesmente da nossa necessidade. E como eu disse, esses exageros faz a gente fechar o coração, mas a gente não pode fazer com que essas situações fechem o nosso coração. Agora, eu preciso entender que eu só sou próspero, presta atenção nisso, eu só sou próspero se eu estou sendo um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Não importa o quanto você tem, não importa se você tenha muito ou se você tenha pouco, o que importa é, você está sendo um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Quer ver um exemplo? A minha vozinha, a bisa da Elisa, ela está com 87 anos, ela tem um salário mínimo, e ela é uma pessoa próspera, ela mora na casa dela, não paga aluguel, ela organiza, faz outras coisas dela, ela não tem necessidade de nada, e se você chegar lá e pedir, eu quero R$1.000, R$2.000 emprestado, ela te entrega na hora. Sabe quanto que ela ganha? Um salário mínimo. Essa é uma pessoa próspera, é uma pessoa próspera, porque a prosperidade não tem a ver com a quantidade que eu tenho,
eu tenho o suficiente para me manter, eu tenho o suficiente para a minha vida, e se alguém precisar, eu tenho recursos. Então, assim, quando nós falamos de pessoas prósperas, esquece essa questão. Talvez você já imagine alguém no iate, não é assim? Que muito, não, isso não é pessoa próspera. Talvez ele está ali endividado, né? Não sabe nem se vai ter condição de pagar aquilo ali, né? Talvez ele nunca ajudou ninguém na vida. Então, quando nós falamos de uma pessoa próspera, nós estamos falando de alguém que está sendo um instrumento para abençoar outras vidas. Então, eu sou uma pessoa próspera quando eu estou sendo um canal de bênção, um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. E quanto mais eu abençoo, mais o Senhor derrama sobre mim bênção sem medidas. Agora, o que a gente não pode, talvez seja uma das coisas mais difíceis a gente lidar, que é o segundo passo, é o comodismo. Por exemplo, esse homem de um talento, ele se acomodou, ele disse: poxa vida, eu já recebo o meu salário, né? Eu não tenho nenhuma obrigação de multiplicar isso aqui, ele não mandou que eu multiplicasse nada isso aqui, ele simplesmente colocou nas minhas mãos, eu vou guardar, quando ele chegar eu devolvo. Uma das piores, talvez, situações que pode nos acometer é o comodismo. Se tem algo que de alguma forma desagrada profundamente o pai, é o comodismo. Sabe por quê? Projetem o verso 28 ao verso 30. Olha como que Deus agiu quando nós entramos nesse estado de acomodação. Quando nós olhamos para nós e dizemos assim: eu já tenho bastante, eu já tenho o suficiente. Sabe, irmãos, eu percebo que toda queda espiritual, presta atenção nisso, toda queda, né? É assim com o time de futebol. Você pode perceber, todo time de futebol, ele não ganha o tempo todo. Sabe por quê? Porque a hora que ele ganha, ele começa a ganhar todo mundo, o que acontece? Nós somos os melhores, é questão de tempo. Começa a perder, aí você, mas como que pode um time desse não ganha de ninguém mais? Você sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem o seu estado natural. Quando ele chega no nível, talvez, de algo que você sonhou, de que você planejou, ele se acomoda. Ele diz: tá bom do jeito que está, né? Olha, eu não preciso de mais nada, eu já tenho muito. Só que toda queda espiritual começa assim. Você olha para você e fala: não, eu sou uma pessoa boa, não é assim? Toda queda espiritual começa assim: eu sou uma pessoa boa, eu tenho orado bastante, eu tenho jejuado. Não, o que eu tenho feito tem sido suficiente. Quando você olhar para você e se perceber dessa forma, e você não ter uma consciência, uma necessidade de orar mais, de ler mais a palavra, de cultuar mais, de buscar mais, você está à beira do precipício, porque você entrou no estado de acomodação. E todas as vezes que a gente entra nesse estado de acomodação, eu falo: eu estou fazendo o suficiente, sabe o que acontece? Nós caímos no abismo, porque a acomodação, ela é uma porta para a queda, e Deus, ele se desagrada profundamente disso. Jesus disse que o Pai, ele se desagradou profundamente com esse discípulo, com esse servo. E é importante você entender, presta atenção, essa parábola aqui, é a parábola do reino. Então essa parábola aqui é para filhos. Aqui não está falando de pessoas que foram para o inferno. Quer ver? Vamos ler o texto, porque às vezes você olha esse texto aqui e você fala: é alguém que foi jogado para o inferno. Não, está falando de pessoas que foi disciplinada por Deus, ela não foi enviada para o inferno. O que Deus fez com esse que enterrou o talento, que entrou nesse estado de acomodação? O texto diz assim: tomem dele o talento e deem-lhe o que tem 10. Pois a todo o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui não é do inferno. Aqui está falando de uma disciplina que Deus vai exercer sobre aquele que se acomoda. Eu falo que eu vejo isso. Quando uma pessoa se acomoda, Deus vai retirar dele o que ele mais gosta. Não é para deixar ele, não é para ferrar, não é para lançar sobre ele maldição. Nenhuma maldição vem sobre nós. É como um filho. Não é assim, quando você quer disciplinar o seu filho, o que você faz com ele? Peraí, deixa eu ver o que ele mais gosta. De assistir TV? Vem aqui. 2 dias sem assistir TV. Se é um programa, você fala 3 dias sem assistir isso, não é assim? Porque a gente faz com que a pessoa perca aquilo que ela mais gosta, para ela valorizar aquilo que está sendo colocado nas mãos. Então eu quero dizer para você que quando nós entramos nesse estado de acomodação, se a gente não sair dele, sabe o que o Senhor faz? O Senhor tira. O texto diz que foi tirado, então o que ele tinha tirou e deu o que tinha 10, porque o que tinha 10 valorizou o que tinha nas mãos. Isso às vezes acontece com o ministério. Eu vejo tantas pessoas perdendo o ministério, porque ele entrou no estado de acomodação. Ele diz: tá bom aqui, estou recebendo o meu salário, eu estou fazendo isso, eu tenho uma célula aqui abençoada, as coisas estão acontecendo, mas ele não tem desejo de crescer e de progredir. Sabe o que acontece? É questão de tempo dele ser
tirado. Porque Deus faz isso para que a gente se torne produtivo. Agora, o que é importante você entender? Essa forma de Deus disciplinar. Ele tira. O texto diz que haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui está falando do inferno, está falando que você vai passar por uma grande agonia. Mas é para que nós saiamos desse estado de acomodação. Já percebeu que é assim? Quando que você ora? Talvez você está ali, você quer ver um exemplo? Talvez está tudo muito bem na sua vida e você parou de orar. Aí você fala assim: Senhor, eu gostaria de orar, mas eu não consigo. É só vir uma crise, não é assim? Vem um aperto financeiro, vem uma enfermidade, uma ameaça de demitir do trabalho, mas você fica crente e você jejua, não é assim? Ou é só com o pastor que acontece isso? Todo mundo acontece isso. Então, se está tudo muito bem, a gente se acomoda. Então Deus, vem aqui, deixa eu tirar você dessa situação. Surge uma situação, você fala: meu Deus, eu preciso orar. Meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso estudar mais a Bíblia, eu preciso ir mais no culto. Ai, meu Deus, não estou dizimando, não é assim? Você fala: eu preciso colocar minha vida em ordem. Então eu quero dizer para você que essa é a forma de Deus trabalhar, para que a gente saia dessa acomodação. Isso tem algo, né, que de alguma forma Deus ele rejeita e ele se desagrada profundamente com esse estado de acomodação. Quando você vai lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, quando fala da igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia era alguém que olhava e dizia assim: eu não preciso de mais nada. Então diz assim, Jesus dizendo para a igreja, né? Você diz: olha, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. Isso é a igreja de Laodiceia que dizia. No entanto, Jesus disse: não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Já imaginou isso? Então, quando nós olhamos para nós dizemos assim: não, eu não preciso de mais nada. Está tudo muito bem na minha vida. Não, eu não quero crescer, eu não quero avançar. Não, está tudo bom do jeito que está. Sabe o que Jesus disse? Você não é nada mais do que um pobre, miserável, infeliz, cego e nu. Que palavras duras, não? Mas é para que a gente entenda que quando a gente entra nesse estado de acomodação, Deus está nos puxando, dizendo: cuidado, porque senão você vai entrar à beira de um precipício. Não se acomode. Eu quero que você frutifique, eu quero que você cresça. Então é importante, irmãos, você entender. Não sei se você já ouviu. Existe alguém que diz assim, né? Que o dinheiro ele não traz felicidade. Já ouviu essa frase, já? Mas eu te garanto que a pobreza também não. É muito mais fácil você ser feliz com dinheiro do que sem. É muito mais fácil. É óbvio que a alegria não está no dinheiro, a alegria está no Senhor Jesus. Mas, né, se você tiver recursos para fazer uma boa viagem, talvez o teu sonho é ir lá para Disney, né, tirar 15 dias de férias na praia, você não ficaria mais feliz, sim ou não? Se você não ficaria, o pastor ficaria, pode passar para ele. Mas por quê? Porque às vezes a gente tem uma mentalidade de que a pobreza é algo espiritual, né? Muitas vezes nós olhamos para a pobreza e olhamos que aquilo é uma virtude, mas a escassez não é virtude. É importante você entender que Deus ele tem prazer que você tenha muitos recursos para o seu desfrute, para a sua família, e você abençoe muitas vidas. Então é importante a gente abandonar esse conceito de que a pobreza ou a riqueza é virtude. Nenhuma dessas coisas é virtude. Agora, é melhor você ser um crente, um homem de Deus, com muitos recursos do que pouco. Eu quero dizer para você que isso não tem valor diante de Deus, mas para você isso tem muito valor, né? Então, se nós olharmos para alguém que tem muitos recursos, ele tem mais chance de ser uma pessoa feliz e realizada? Tem, do que alguém que tem menos recursos. É claro, se ele não souber usar, aquilo vai ser para a própria destruição dele. Mas o que eu quero dizer para você é que essa mentalidade de que a pobreza é algo que tem que ser admirado, valorizado, espiritualizado, não procede do Espírito, não procede da sua palavra. Jesus é um homem que nasceu numa manjedoura, com muita escassez, mas Jesus nunca foi uma pessoa pobre. Você vê Jesus precisando pagar imposto, sabe o que ele fez? Ele disse: Pedro, vai lá no lago, vai lá no mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que pegar, você vai abrir a boca dele e vai ter uma moeda. Aí você vai pegar aquela moeda para pagar os impostos. Tudo que Jesus precisou, o recurso vinha. Então Jesus nunca foi uma pessoa pobre. Tudo que ele precisou para exercer o ministério dele, ele tinha em abundância. Não é assim? Tinha uma multidão andando com ele. Ele olhou: o que tem no cesto? 5 pães e 2 peixinhos. Ele disse: é o suficiente, nós vamos alimentar essa multidão. Eu fico imaginando os discípulos: o que deu nele? Será que ele entendeu que nós só temos 5 pães e 2 peixes? Mas Jesus sabia
que se era para cumprir a missão do Pai, nunca lhe faltaria recurso. O texto diz que ele orou, deu graça, distribuiu aquelas 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então eu quero dizer para você que Jesus nunca foi pobre. Ele sempre teve o que ele precisou para fazer cumprir a missão dele. Nunca faltou nada para ele. Precisa de um barco, estava lá o barco. Precisa de um jumentinho, mas não na cidade. Vai lá, busca na rua tal, prepara a ceia, prepara a Páscoa, sempre teve tudo. Então eu quero dizer para você que nós não podemos, em nenhum momento, colocar a nossa confiança no dinheiro, fazer da nossa busca o dinheiro, mas eu quero dizer para você, é importante você entender que o Senhor Jesus, Ele quer colocar nas suas mãos muitos recursos, nas nossas mãos muitos recursos, para que nós sejamos um instrumento para semear e abençoar outras vidas. Então eu serei uma pessoa próspera. Isso independe de quanto você tem, esquece essa questão de quantidade. Então o segundo ponto que vai nos impedir de prosperar aqui é o comodismo. Mas o terceiro, eu entendo que ele não é menos importante. E eu falo que, por muito tempo, eu entendi isso aqui errado. Muitas vezes a gente confia em pessoas. Foi ano passado, não sei se foi o ano passado, ou ano retrasado, eu me lembro. Tinha uma moça, que ela estava profundamente chateado com o tio da família. Porque o tio é alguém influente aqui na cidade, e ela tinha uma formação adequada, tudo que ela precisava do tio dar uma oportunidade para ela, para exercer a profissão, e a vida financeira dela estava destruída, arrebentada, e ela veio lamentar comigo: pastor, meu tio, podia fazer isso por mim, não faz, e lamentando, e reclamando, eu não sei por que ele faz isso, eu já conversei com ele, conversei com ela, orei com ela, falei: minha filha, deixa eu falar uma coisa para você, sabe o que está sendo o seu problema? Você está colocando a confiança em pessoas, você está esperando a provisão de pessoas, você precisa esperar somente em Deus, unicamente de Deus, a provisão. Deus não quer usar o seu tio para te abençoar, mas Deus vai usar outro. Sabe o que aconteceu? Ela foi embora, está para outra cidade, e lá está abençoada, está próspera na outra cidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente espera de homens o prosperar, a gente espera do patrão, a gente espera do pai, a gente espera do tio, do irmão, a gente espera talvez de algum amigo. Pode ter certeza, talvez eu falo: tio, se o meu amigo ganhar na Mega Sena, ele me ajuda, ele some, você nunca mais vê ele. Você não, pastor, eu tenho certeza que ele me ajudaria. Vai nada, a chance é pequena. Deus sempre usa muitas vezes pessoas de fora para nos abençoar, para você entender que não são as pessoas que te abençoam, é Ele. É por isso que Deus faz questão de muitas vezes nos tirar de perto de pessoas que a gente criava toda expectativa, mas essa pessoa podia fazer isso para mim, mas aí seria a pessoa, não seria Deus, amém? Então, às vezes quando a gente coloca essa confiança em político, não, olha, se quando tiver um governante, não espere isso, não espere a política mudar, não espere os ventos serem favoráveis para você prosperar. Nós temos que parar com esse negócio, de colocar culpa em outras pessoas, é por isso que a minha vida está assim, não. Nós temos que entender que o Senhor Jesus nos deu a graça de ser alguém que prospere apesar das dificuldades. A colheita não vem através de pessoas, a colheita vem através daquilo que eu semeio. A Bíblia diz que Ele abençoa o trabalho das nossas mãos. Então, por mais que Deus usa pessoas, é Deus quem nos dá todas as coisas. Por mais que, de alguma forma, as pessoas são usadas para nos abençoar, ela não tem origem em pessoas, ela tem origem em Deus. Toda bênção, ela procede de Deus. A colheita é dada através de pessoas, mas a semente sempre vai ser dada por Deus. Salmo 75, verso 6 e verso 7, o salmista diz o seguinte: olha, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um e exalta o outro. Então eu quero dizer para você que é de Deus que vem todas essas coisas, sabe? E muitas vezes, a gente, por esperar de alguém, a gente não semeia. A Bíblia trabalha sempre com o princípio de semeadura. Tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu almejo, eu preciso semear. Porque tudo que Deus me dá é em forma de semente. Deus não me dá nada pronto. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 e verso 11, a palavra de Deus, eu falo que ela é tão perfeita, que ela mostra com clareza aquilo que nós devemos fazer em cada detalhe. Presta atenção. Paulo diz assim: aquele que supre, falando de Deus, aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Segura aí, depois eu coloco o verso 11. Paulo está dizendo o seguinte: uma das coisas que nos impede de semear, presta atenção, talvez é com vocês,
que eu tenho certeza que é com você. Uma das coisas que nos impede de semear é, você olha e fala, se eu semear, eu fico sem recurso. Não é assim? Você olha e você fala, meu Deus, mas se eu semear, eu fico sem recurso. Mas a Bíblia diz que Deus, ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Então eu preciso comer o pão e plantar a semente, eu não posso inverter a ordem. Se eu comer a semente e plantar o pão não vai gerar trigo. Somente a semente vai gerar um pé de trigo. Então eu preciso entender o que é pão. Pão é aquilo que eu recebi como desfrute. Pão é o resultado. Colheita é aquilo que eu tenho de suficiente para mim. Mas semente é aquilo que eu deva semear, plantar, para investir e ter um retorno lá na frente. Então a Bíblia diz que nunca vai faltar, presta atenção nisso, nunca vai faltar semente para o que semeia. Ele diz, ele também multiplicará a semente. Ele não vai multiplicar só o pão, ele multiplicou o pão, mas o texto diz que aquele que semeia, não vai te faltar semente também. Você tem sido dizimista, um ofertante, tem abençoado vidas, tem semeado na vida de outras pessoas, tem sido alguém que tem abençoado vidas. Eu quero dizer para você que nunca vai faltar para você recursos para semear, nunca, em qualquer área, seja espiritual, seja natural, seja social, nunca te faltará recurso para você semear e abençoar a vida de pessoas. Então não fique com medo, eu vou dar e vai faltar, o que vai ser? Não confie, Deus prometeu que Ele multiplicará a semente e fará crescer os frutos. Sabe o que significa? A nossa responsabilidade é semear. Ele se compromete em fazer crescer os frutos da nossa justiça. Aí sabe o que vai acontecer? No verso 11, o texto diz assim, e nós seremos enriquecidos de todas as formas. Já imaginou? Há uma promessa, quando você semeia, e você não tem medo de faltar semente, o texto diz que você vai ser enriquecido de todas as formas. Aqui de todas as formas. Financeiramente, espiritualmente, na sua saúde, na sua casa, onde você colocar as mãos vai ser uma bênção, haverá prosperidade, você será enriquecido. Para que possam o quê? Ficar só para você? Não, o texto diz, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém? Então eu quero dizer para você que você não pode esperar de homens a sua prosperidade. Você não pode esperar de homens recursos, não pode esperar de pessoas o te tirar dessa situação, ou nos tirar de qualquer situação. É Deus o dono de todas as coisas. É Ele que é o dono de todas as coisas. Agora, eu falo que eu tenho propriedade para falar disso, que era alguém que eu tinha muita dificuldade com isso. Mas esse quarto ponto que nos impede de prosperar, que é o penúltimo, sobre a importância da gente respeitar o dinheiro. Muitas vezes o desrespeito ao dinheiro, às coisas materiais, a gente deixa de prosperar. Paulo diz que primeiro é o natural, depois o espiritual. Primeiro é o natural, depois é o sobrenatural. Então tudo começa de forma natural. E a gente precisa entender que aquilo que eu desrespeito, ele afasta de mim, não é assim? As pessoas que desrespeitam, você fica perto dela? Você vai numa loja e alguém te atende mal, te trata mal, você volta lá? Se alguém trata você com indiferença, você vai comprar e alguém te trata com indiferença, você volta lá? Você não volta. Então quando eu desrespeito o dinheiro, eu falo mal da prosperidade, ela também se afasta de mim. Então é muito importante que você coloque um ponto final nisso. Talvez você tenha sido alguém que toda vez que alguém fala de oferta, de dinheiro, uma mensagem como essa aqui, você já fecha o coração, você fala, para que isso, está falando de novo? Não, tenha prazer nisso, pare para ouvir, deguste isso, fala, sim, eu quero crescer, eu quero ser abençoado, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um agente de Deus para abençoar outras vidas, então eu quero crescer, eu quero prosperar financeiramente. Quando você ver alguém crescendo, prosperando, não critique. Não critique quem prospere, não critique quem deseja prosperar, porque talvez Deus não te chamou para isso, mas chamou ele para isso. Amém, irmãos? Então é importante a gente no nosso coração desejar isso. Isaías capítulo 1, 19, coloca na versão Almeida Revista e Atualizada, porque é a versão mais correta, porque o texto diz que se nós quisermos e ouvirmos a voz do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra, ou melhores frutos da terra. A tradução não é a mais adequada. O texto diz, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas a tradução original diz, se vocês quiserem e me ouvirem, comerão o melhor dessa terra.
Então é importante você desejar, falar, não, eu quero ser alguém abençoado, eu quero ter recursos, eu não quero chegar no final da minha vida passando necessidade, dependendo de outras pessoas, não, eu não quero, eu quero ser alguém bem-aventurado, abençoado financeiramente, é um direito seu. Eu falo, não, eu quero chegar no final da minha vida, eu quero que os meus filhos se virem para cuidar de mim, também é um direito seu, eu vou dar serviço para os meus filhos, para os meus netos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos querer, e nós devemos também obedecer. Então, quando o texto diz que nós devemos querer, nós devemos obedecer, nós estamos falando desses princípios. Então, é um fato espiritual, que aquilo que você respeita, vem a você. Presta atenção nisso, aquilo que você respeita, vem a você. Aquilo que você desonra, afasta de você. Você não pode ter aquilo que você deprecia, aquilo que você fala mal. Sabe, muitos depreciam a bênção de Deus, e por isso não são abençoados. Por isso a prosperidade não bate na porta dele. Ao invés dele falar bem, que bênção, eu também quero ser abençoado, tem um curso de finanças, eu quero fazer parte. A gente se enche de ira, de novo falando desse negócio, de novo falando de dinheiro, de novo falando de dízimo, de oferta, de provisão. Não, abre o teu coração em relação a isso, queira ouvir sobre isso, porque eu falo por experiência, tem muitos irmãos que têm crescido e têm prosperado ouvindo essas palavras, entendendo, para mim essa palavra, eu recebo, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ter muitos recursos, e tem tido muitos recursos. Então não encha seu coração de indignação, quando alguém fala sobre isso, porque se teu coração se enche de indignação, significa que você nunca vai prosperar, porque você fechou teu coração para aquilo. Se você fala assim, não, eu não acredito que Deus fala, por meio de profecia, sabe o que vai acontecer? Deus nunca vai falar com você por meio de profecia. Eu não acredito que Deus fala comigo por meio de sonho. Deus nunca vai falar com você por meio de sonho. Então não feche as portas para aquilo que Deus possa te abençoar. E assim vale também para o financeiro. Tenha no teu coração um desejo sempre, de ser uma bênção para abençoar. Agora, para concluir, diante de tudo isso que eu falei, quer dizer para você que você não pode colocar o seu coração no dinheiro. 2 Timóteo 2,10, Paulo diz que o amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. O dinheiro é uma bênção. Você não pode misturar as coisas. O dinheiro foi colocado nas nossas mãos e ele é uma bênção. Agora, o amor ao dinheiro, ele diz que ele é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 2,10. Então, eu gostaria que você, nessa noite, projeta para mim aí, Lucas capítulo 12, verso 16 e verso 20. Presta atenção nesse texto. Se tem algo que nos impede de prosperar, é a autossuficiência. E quando eu falo de autossuficiência, eu falo daquela pessoa que ela coloca nela a sua confiança. Irmãos, se tem uma coisa que nos impede de prosperar e de ser abençoado, é quando nós esquecemos disso, que é o Senhor que nos dá todas as coisas. Uma pessoa autossuficiente, ele nunca recebe nada de Deus, porque ele tem um coração soberbo, ele tem um coração arrogante, ele não consegue depender de ninguém, ele não consegue ter um coração humilde para receber de outras pessoas. Antigamente, se alguém viesse me dar uma oferta, eu rejeitava. Fala, não recebo. Falava isso com orgulho. Até que um dia, meu pastor chegou para mim e falou, Zeca, você não pode fazer isso. Ele viu eu fazendo isso, ele me deu um sermão. Falou, Zeca, você não pode fazer isso. Quando alguém vir te abençoar, você tem que receber. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. Então, quando você não recebe, você está impedindo a pessoa de ser abençoada. Não é só você. Você está sendo abençoado quando você recebe, mas mais bem-aventurado e abençoado é quem está dando. E a partir daquele dia eu entendi que aquilo na verdade não passava de um orgulho, que eu não queria receber, achava que eu não tinha necessidade daquilo, e Deus tratou aquilo comigo. Hoje qualquer pessoa chegar e me der R$1, R$100, 200, 1.000, 1 milhão, fala amém, nem pergunto 2 vezes, amém irmãos, Deus te abençoe, porque eu entendi que ele também está sendo abençoado. Me disse que ele é mais abençoado do que eu. Então entenda o seguinte, quando alguém te abençoar, pegue, você está sendo um instrumento de Deus na vida dele, porque Deus está abençoando ele.
Se você precisou e alguém pode te abençoar, não fique com orgulho, irmãos. Aprenda a receber as coisas das pessoas. Isso faz parte do trabalhar de Deus para o nosso prosperar. Porque Ele está dizendo, você tem um coração humilde, você entendeu que você não prospera sozinho, você entendeu que você precisa de outras pessoas. Porque vai chegar uma hora que você vai ter recurso para abençoar quem precisa. Aí você vai lembrar, eu fui abençoado, agora eu vou também abençoar. Porque muitas vezes a gente não recebe, porque ele fala, não quero ficar devendo nada para ninguém. Eu tinha um professor lá no seminário que ele era assim. Ele nos ensinava a dizer o seguinte, ó, não fique amarrado com ninguém. Por quê? Porque muitas vezes nós não queremos, quando o outro precisa, a gente estender as mãos. A gente fala, então eu não recebo para poder não ajudar depois. Não, recebe. Recebe, porque a hora que tiver a chance, você fala, eu tenho um coração generoso, eu vou abençoar. Mas o que é uma pessoa autossuficiente? Presta atenção nesse texto, você vai entender o que é uma pessoa autossuficiente, segundo Jesus. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Amém? Quero dizer para você, Jesus que não está proibindo você de ter muitas riquezas, mas dizendo que essa riqueza tem que ser uma riqueza que agrada o coração de Deus. Quando Deus colocar muitos recursos nas suas mãos, presta atenção, Deus vai colocar nas suas mãos muitos recursos. Deus tem dado muitas palavras, muitas profecias aqui, que Deus vai levantar nessa igreja pessoas com muitos recursos, e tem muitos irmãos já prosperando, muitos irmãos prosperando aqui de uma forma abundante. Se você crê nessa palavra, essa palavra é para você também, você vai crescer, você vai prosperar, você vai ter muitos recursos. Eu quero que a hora que você tiver muitos recursos, você não se esqueça disso, que quem te enriqueceu foi o Senhor, quem colocou tudo isso nas suas mãos é o Senhor, quem deu tudo isso para você foi o Senhor, não foi o trabalho das suas mãos. Você não pode esquecer que foi o Senhor que ministrou na sua vida. Você veio aqui, você recebeu uma palavra, Deus falou com você, uma palavra de fé, encheu o teu coração de esperança, você foi, você trabalhou, você prosperou, e o Senhor Jesus te deu tudo isso. Você não pode, quando chegar a ter muitos recursos, esquecer do Senhor. Irmãos, essa é uma das coisas que mais impede a gente de prosperar, porque o Senhor, Ele sabe que se Ele colocar riqueza na mão de certas pessoas, a pessoa perde a fé, nunca mais pisa na igreja, nunca mais volta, porque ele foi próspero, ele foi abençoado. Agora eu não vou lá mais buscar, eu já tenho o bastante. Não é isso que ele diz? Volta lá o verso 19, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos, descanse, coma, beba e se alegre. Para que evangelizar, orar, ir para o culto? Esquece esse negócio, eu já tenho bastante, eu vou descansar, vou ficar em casa. Quero dizer para você que você não pode fazer isso. Quando você estiver prosperando, você tiver muitos recursos, é aí que você vai ser um homem de Deus, é aí que você vai ser uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e vai lembrar que foi o Senhor que deu todas as coisas. Deus, quando tirou o povo do Egito, e eu quero concluir nesse texto de Deuteronômio 8, capítulo 12, verso 14, Ele tirou o povo de uma escravidão, de uma miséria terrível, de um momento de muita dor, muito sofrimento. Ele disse, olha, eu vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel, e vocês serão muito prósperos. E até hoje a nação de Israel é um povo muito próspero, porque eles foram plantados no lugar onde Deus iria abençoar eles de uma forma sobrenatural. Você vê até hoje a nação de Israel no meio daquelas nações ali no Oriente Médio, no meio dos árabes. Todos os países vizinhos dão petróleo, Israel não. Você sabia disso? Os países vizinhos ali é mina de petróleo, dentro de Israel não tem uma gota de petróleo. Mas Israel continua sendo um país rico, porque foi uma terra que Deus prometeu, e é Deus quem os faz prosperar até os dias de hoje. Eu quero dizer para você que isso vale para você. É Deus quem te faz prosperar, independente da terra que você está. Não manda, mas manda o favor de Deus, manda o milagre de Deus, emana o fluir de Deus. E ele diz, lá em Deuteronômio 8, verso 12, 13 e 14,
não aconteça que depois que terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Quero dizer para você que você nunca pode se esquecer de onde Deus te tirou. Nós nunca podemos esquecer de onde Deus nos tirou. Tudo que temos, tudo que somos, foi pela misericórdia do Senhor. Tudo que nós merecíamos, irmãos, era um inferno, mas Deus nos deu todas as coisas. Tudo que você tem, foi Deus que colocou nas suas mãos. E eu quero dizer para você que Ele tem muito mais para você. Mas você precisa estar com o teu coração sempre lembrando do Senhor. Não importa o quanto eu tenha, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Eu vou continuar orando, eu vou continuar congregando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar abençoando essas vidas, porque não importa o quanto eu tenha, eu sei que tudo que eu tenho veio do Senhor. E eu gostaria que nessa noite você enchesse teu coração de esperança e removesse esses obstáculos. Não sei, né, se são os 5 ou são apenas um, mas talvez é esse egoísmo. Tudo que você tem feito tem pensado em você. Comece a pensar de forma coletiva. Todo o projeto de Deus envolve pessoas que vai além de você. Talvez você tenha se acomodado e fala: eu já tenho o suficiente, não estou passando fome, estou conseguindo pagar minhas contas, está bom, olha, está bom do jeito que está, o meu espiritual, a minha vida. Ou talvez você tenha sido alguém que tem colocado a esperança em pessoas. Você tem olhado esperado que a família te faça alguma coisa, que o pastor, que os líderes, que irmãos, que patrões, que, sei lá, pessoas humanas, simplesmente te abençoe. Mas você precisa crer que quem te prospera é Deus. Ou talvez você não tenha desejado esse prosperar. Não, você fala mal quando alguém fala de prosperidade, de crescer financeiramente. Então, se você não quer, você nunca vai ter. Ou talvez você tenha sido alguém autossuficiente. Fala: eu não preciso de Deus, tudo que eu faço é com a força do meu braço. Quero dizer para você que em Tiago capítulo 4 verso 6, projeta aí para mim, nós vamos orar nesse versículo. O texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4 verso 6, deixa projetado aí por favor. Tiago capítulo 4 verso 6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Sabe quem é humilde? Aquele que entende: tudo é graça de Deus. Eu nada mereço, eu nada fiz com a força do meu braço, tudo é do Senhor, tudo é o Senhor, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Então eu gostaria nessa noite de orar com você. Se você puder se colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos ter mais um louvor, depois você tem a oportunidade também de ofertar, de dizimar, seja em papel, seja no QR Code, no envelope, pelo Pix, seja agora ou seja depois. Mas eu gostaria de, antes de você ter essa oportunidade de você semear, de você ofertar os seus dízimos, as suas ofertas, eu gostaria que você olhasse para esses obstáculos que têm impedido você de prosperar. Se há algum deles que você precisa remover, porque talvez isso tenha impedido você de viver os sonhos de Deus, tem impedido você de viver o projeto de Deus, o propósito de Deus, tem impedido você de ser um agente de bênção sobre a vida de outras pessoas. E eu quero dizer para você que você precisa de todo o coração crer que o Deus que você serve é um Deus provedor. Não sei se você sabe disso, mas um dos nomes de Deus é Deus provedor, é Jeová Jireh, é aquele que provê. Faz parte da identidade de Deus, faz parte da natureza de Deus ser aquele que provê. Como um pai, Ele tem prazer em prover. Todo pai, ele tem prazer em prover os seus filhos. Não é assim? Eu tenho Elisa, pequenininha, e tudo que ela me pede, se eu tiver condições eu dou. Eu tenho prazer, não me pesa, não é uma coisa penosa para mim. Pai, eu quero esse brinquedo, se eu tenho condição, eu falo, não faz mal para ela, então eu dou, eu tenho prazer de prover na vida dela. Quero dizer para você que Deus, ele tem prazer de prover na sua vida. Talvez você é pai, você me entende, você é mãe, você me entende, mas se você não é, um dia você vai ser, você vai entender isso. Teu filho precisar, você tem prazer de fazer na vida dele, não importa a idade, não importa quantos anos tem, você tem prazer de fazer. Eu quero dizer para você que você tem que olhar para Deus e entender que Ele é Pai, Ele tem prazer em te abençoar. E se você clamar e dizer: Senhor, eu quero,
Eu quero que o Senhor me dê recursos, eu quero fazer isso, eu quero ser bênção, eu quero semear, eu quero ser alguém com muitos recursos, para poder semear muito na vida da igreja, muito na vida da minha família, na vida dos meus amigos, na vida dessa cidade. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, para abençoar o meu país. Eu quero dizer para você, que o Senhor Jesus, Ele tem prazer de atender essa oração, mas você precisa remover esses obstáculos. Remova. O Espírito Santo está ministrando no teu coração, já ministrou no teu coração aquilo que precisa ser removido, para que você tenha uma vida abençoada. Talvez você está aqui, você está com o coração perturbado, está perdendo noite de sono por algum problema. Talvez é uma enfermidade que tem roubado o teu sono, talvez é um problema financeiro, talvez é um problema familiar, talvez é um problema emocional. Eu quero dizer para você, que esse é o momento de você buscar do Senhor essa provisão. Eu quero que você, comigo, você vai levantar em oração agora, e vai orar para esse Deus provedor. Lembra que Ele não faz de cara feia, de novo me pedindo. Ele tem prazer, Ele é um Pai provedor. E você vai clamar, nós vamos clamar, e você vai experimentar em poucos dias, em pouco tempo, talvez essa semana, ou talvez esse ano, você vai experimentar a provisão dos céus. Você vai ver o milagre do Senhor abrindo portas sobre você, um ano de portas abertas. Você vai ver as mãos de Deus trabalhando em seu favor. Ele vai abençoar o trabalho das suas mãos, Ele vai fazer o teu trabalho prosperar, Ele vai fazer a sua semente multiplicar, e o pouco que você ganha, que você olhava assim, mas era pouco, vai alimentar uma multidão, vai trazer muitos recursos, vai trazer muita bênção e muito favor. Então eu quero que você ore comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, que é o Deus provedor. O Senhor é o Pai provedor, e o Senhor tem prazer em prover, porque é da sua natureza de Pai, prover na vida dos seus filhos. E eu quero que nessa noite, Pai, os seus filhos tenham essa certeza, essa convicção, de que o Senhor dos céus está desejoso em abrir as comportas dos céus, e derramar sobre nós bênçãos sem medidas, que não caberá nos nossos celeiros. Pai, eu quero que no nome de Jesus, aqueles que precisam de portas abertas, experimentem portas abertas. Pai, se é financeiro, é financeiro, se é saúde, saúde. Pai, nós repreendemos essa enfermidade. Pai, seja na alma, seja no corpo, nós repreendemos. Meu Deus, se alguém precisa de recursos financeiros, abre as comportas dos céus. Nós oramos por aqueles que têm causa na justiça, que seja liberado dos céus esse recurso. Talvez precise da assinatura de um juiz, de alguém, de uma pessoa importante. Move essa pessoa. Espírito Santo, vá até ela e conduz para que essa pessoa saia dessa escassez, desse momento difícil, e abra essas portas. Se tem alguém que está precisando, Senhor, de portas abertas, de recursos, de trabalho, abra as portas. Pai, se é compra, se é venda, mas eu quero que o Senhor provê na vida dos seus filhos. Eu quero que os teus filhos jamais passem necessidades. Há uma promessa do Senhor, que o Senhor supriria cada uma das nossas necessidades, e nós cremos nessa verdade. Nós oramos por essa igreja, por esse ministério, que o Senhor nunca deixe faltar recursos. Muito pelo contrário, nós oramos para que todos os nossos sonhos, os nossos projetos se realizem em tempo recorde, e as pessoas vejam que o Senhor é conosco, que é o Senhor que fez, que é o Senhor o dono da obra, que é o Senhor o dono de todas as coisas, que não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Nós entregamos a nossa família, a nossa vida, a nossa profissão, o nosso trabalho em tuas mãos, e nós queremos que o Senhor faça prosperar a partir de agora, e remova, Pai, todo orgulho do nosso coração, toda altivez, todo comodismo, todo egoísmo, toda autossuficiência, toda confiança, Senhor, em homens, em pessoas. Remova, e nós possamos confiar no Senhor. É o Senhor que nos dá todas as coisas, e nós entregamos tudo ao Senhor nessa noite. Diga assim: eu entrego tudo ao Senhor Jesus, e eu confio que Ele fará prosperar cada semente, Ele fará crescer em abundância
cada semente que eu tenho semeado, e no tempo certo eu vou colher abundantemente, e eu terei para mim e para minha família, e eu serei ainda um instrumento para abençoar outras vidas, em nome de Jesus.